comecei a chorar, porque esse é o meu maior desejo, sabe? Eu acho que, como a Giovana, ela começou falando uma coisa muito interessante sobre redes sociais, que com tanta informação a gente acaba se perdendo, e a gente esquece do lugar simples, que é ficar ali com Jesus e adorar. Não tem nada melhor do que adorar a Deus. E quando a gente estava entoando essa canção, cantando essa canção, e daqui a 1 milhão de anos, ainda estarei, e aí depois tem uma parte que fala assim, eu te amo, sabe? Eu quero... É um dos meus maiores desejos. A gente sempre conversa junto, quando a gente está sempre junto, na verdade a gente sempre está junto, mas tava até conversando com a essa semana, falei, mano, a minha vontade não é, a gente almeja ir para grandes lugares e tudo mais, eu falei, a minha vontade não é rodar o Brasil e nossa, e meu nome tá aí, mas minha maior vontade é, com 60 anos, com 70 anos, os meus netos, os meus filhos e a próxima geração que vem fala assim, sabe, meu avô foi alguém que caminhou com Jesus, meu avô foi alguém que passou uma vida com Jesus, sabe? Eu não quero 70 anos, 80 anos olhar e falar assim, meu, tudo que eu vivi foi para aquele tempo, sabe? E eu fico muito chateado, demais, quando eu chego numa igreja e um pastor, porque não é fácil, mas chega numa igreja e o pastor fala assim, não, isso é para os jovens fazer, não é mais para mim fazer, sabe? Eu não quero ser assim, não, eu quero 70 anos falar assim, não, para os jovens fazer, para mim também fazer, para mim colocar a mão também, porque eu acho que aquele que começou é fiel para cumprir. Se ele começou uma obra na minha vida, com 70 anos ele tem que continuar queimando no meu coração. E quando eu comecei a cantar essa canção, isso começou a arder muito forte no meu coração. E na verdade eu nem ia falar nem sobre essa canção. Eu já estava ouvindo uma canção que ela diz, tudo é possível para aquele crê, para que nele crê. E eu fiquei ouvindo, tipo, essa canção, pelo menos eu escutei das 4:30 da tarde até a hora de ir pro culto. Escutei então, umas 20 vezes ela. E ficou escravado no meu coração. Tudo é possível quando a gente crê em Jesus. E na verdade, quando eu estava escutando essa canção, eu já tinha terminado de escrever a ministração, e o mais interessante é que ela começa falando sobre Lázaro, falando sobre Lázaro, e eu falei, Deus, eu já tinha escrito sobre Lázaro, eu falei assim, só foi confirmação de tudo isso. Aí até mandei para ela, eu falei, mano, essa canção que você conhece? Eu falei, mano, eu conheço a banda, mas eu não escutei ela ainda. Então, tipo assim, no meu interior, eu falei assim, Deus, é isso, sabe? E a canção, o refrão dela fala assim, tudo é possível aquele que crê. E aí quando eu chego aqui, a gente escuta sobre medo, pra gente não ter medo, pra gente ir, a gente escuta que nós devemos adorar a Deus, até 1 milhão de anos ainda a gente vai estar amando Ele, e isso só ainda trouxe mais convicção daquilo que Deus tem falado no meu coração. Sabe, quando eu estava ouvindo essa canção de tarde, eu comecei a pensar em tudo que eu vivo, tudo aquilo que eu faço e tudo aquilo por onde eu ando, sabe? Talvez a gente perdeu a esperança que tudo é possível para Jesus. Talvez a gente, sabe, com essa pandemia, com tudo que está acontecendo, com essa loucura que está rolando aí no mundo, sabe? Já era forte isso. Eu não sei se vocês viram no G1, mas saiu ontem que entre agosto e setembro, a gente teve o índice de 98% a mais do que o ano passado de suicídio. E o mais interessante é que no G1 também mostra que 75% mostra que pais mataram mais filhos entre agosto e setembro do que o ano inteiro. Isso me chocou muito, sabe? Eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo com o mundo?
E com essa loucura toda, o que eu quero falar para você antes da gente entrar na palavra? Que, mano, a gente precisa ter essa esperança de que tudo é possível, sabe? Quando a gente crê em Jesus. Talvez você, sei lá, tem um negócio, mas nem você acredita tanto nesse negócio. Talvez você tenha um chamado, mas você nem acredita tanto nele. Talvez você tenha uma vida, se você está respirando aqui, você tem uma vida, mas talvez você nem na sua vida você acredita. Talvez você tenha um ministério, talvez você tenha uma vocação, talvez você tenha um pastor, talvez você tenha uma pastora, talvez você tenha algo muito importante, mas você deixou de acreditar em tudo aquilo. Sabe o que eu quero falar para você? Cara, a gente não pode desacreditar de tudo aquilo que Deus disse que ia fazer. A gente não pode deixar os sonhos de Deus, a vontade de Deus sobre nós morrer, sabe? A gente tem que ter isso cravado no coração. Jesus, se o Senhor disse que eu sou isso, eu sou isso. Se o Senhor disse que eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Se o Senhor disse que eu vou caminhar por isso, eu vou. Se o Senhor disse que eu nunca mais vou passar fome, eu nunca mais vou passar fome. Não é porque eu estou falando, sabe? Mas isso tem que estar dentro do nosso coração. E quando eu cantei, cara, e daqui a 1 milhão, eu não sei se eu vou comer amanhã, eu não sei se eu vou beber amanhã, eu não sei se meu trabalho está garantido na segunda-feira, eu não sei se a minha vida tá garantida amanhã, mas a minha vontade é que, pelo menos até a meia-noite de hoje, eu não sei se 1h da manhã eu posso ir falecer, em nome de Jesus não, mas se acontecer, até a meia-noite, eu quero passar adorando a Deus. Se daqui 10 anos eu falecer, não, aos 10 anos eu quero estar adorando a Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nada mais importa do que adorar a Deus, sabe? Acabou a luz, eu não estou nem aí, porque eu já prego na praça sem microfone. Mesmo você acha que eu ia parar por causa de microfone? Eu não estou nem aí. Se tivesse teclado também, eu não estou nem aí. O importante é a gente estar aqui, sabe? Jesus, ele olha para o nosso coração. E eu fiquei, sem brincadeira, quando eu estava cantando, eu olhava para ele no meu coração e falava assim, meu Deus. Eu até falei pro Aislan, eu falei assim, mano, essa semana eu vou ser bem realista com você. Eu sou um cara muito aberto, eu não tenho medo de falar nada não, eu sou meio doido. E eu falei, Aislan, mano, essa semana eu não passei tanto tempo com Deus, quando eu passo, geralmente, sei lá, tem um negócio dentro de mim que eu não passei a semana inteira com Jesus não. Foi um alternado, um sim, o outro não, por causa da correria, o outro sim, o outro não. E não foi aquela constância de todos os dias. E dentro de mim, quando eu estava cantando essa canção, e daqui a 1 milhão de anos, eu estava dentro de mim assim, perdoando a palavra, assim, Deus, eu sou tão vacilão, mas dentro de mim estava assim, meu coração é tão bom, porque toda vez que eu cantava, eu estava pensando nas duas coisas. De um lado da mente estava assim, essa semana eu não fui constante com o Senhor, mas dentro de mim estava assim, seu coração é tão puro, seu coração é tão bom. O que eu quero dizer, mano, mesmo que talvez a gente erre, a gente tem que sempre olhar para o nosso coração, porque quem está dentro do nosso coração é Cristo. Ele que vai trazer arrependimento dentro de nós, Ele que vai trazer convicção dentro de nós, Ele que traz a verdade sobre nós. Eu poderia chegar aqui e falar um monte de coisa, porque ninguém está comigo todos os dias, a não ser minha esposa, ninguém está comigo todos os dias, e eu falar, nossa, que pregação linda, que pregação bonita, nossa, que teologia, tudo bem, mas eu não estaria despejando no meu coração. Tudo que eu falo e tudo que eu faço, tudo por onde eu ando, não tem a ver com a pregação, mas tem a ver com o meu coração disposto a adorar a Deus, o meu coração disposto a derramar, sabe? E se eu falhasse hoje, eu chegaria e falaria assim, cara, eu falei hoje, fiz isso, e eu sou assim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Em João 1, fala assim, 11:1, fala assim, não sei se vai abrir aqui, mas eu vou olhando aqui. O homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, aonde Maria, sua irmã, estava, onde Marta morava. Esta Marta é a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor e os enxugou com seus cabelos. Era irmã dele, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus, Senhor, o seu querido amigo está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse, o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isto está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta.
e a sua irmã também Lázaro, e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Então disse ao seu discípulo: Vamos voltar à Judeia. Mas eles disseram: Mestre, faz tão pouco tempo que o povo queria matá-lo em pedras, e o Senhor quer voltar? Jesus respondeu: Por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça porque vê a luz desse mundo, mas se anda de noite, tropeça porque nele não existe luz. Jesus disse isso e continuou: O nosso amigo Lázaro está dormindo, mas vou lá acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que ele vai ficar bom, disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto. Porém, eles pensavam que ele estava falando sobre o sono natural. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu, mas estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer e vamos até a casa dele. Então Tomé, chamado Gêmeo, disse aos outros discípulos: Vamos nós também, a fim de morrer com o mestre. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. E muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para consolar. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, porém ficou sentada em casa. Então Marta disse: Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar com ele, porém Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei, mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia de vir ao mundo. Amém? Vamos orar? Jesus, nós colocamos o nosso coração em Ti, Jesus. Pai, que não venha ser a minha palavra, Jesus, mas que venha ser a Tua voz, Jesus. Pai, que não venha ser aquilo que a gente precisa, mas não venha ser aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente precisa, Jesus. E o que a gente precisa, Jesus, é uma convicção de que, crendo em Ti, Jesus, nós vamos herdar a vida eterna, papai. Então, Pai, que nós Te adoramos, nós Te engrandecemos por tudo aquilo que Tu és, Jesus. Pai, não tem a ver sobre a mim, Jesus, mas tem a ver sobre você, Jesus. Que a Tua glória venha ser revelada hoje aqui nessa noite, Deus. Que o Teu poder venha ser manifesto nesse lugar, Jesus, Pai. Que a mente, Pai, nosso coração, Jesus, venha estar aberto, Pai, para entender, Pai, tudo aquilo que o Senhor quer fazer, Jesus. É isso que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. A Bíblia vai falar que Jesus, ele estava em Jerusalém com seus discípulos, só que Lázaro estava em Betânia, e eles estavam lá, e Lázaro estava doente, ele ficou doente por um tempo, só que todo mundo já sabe, creio que a maioria, eu creio que sim, todo mundo, amém, mas Lázaro ele acaba falecendo, mas eu não quero falar sobre o falecimento de Lázaro. Olha que Jesus começa dizendo aqui, isso é muito interessante. Ele fala sobre um homem chamado Lázaro, ele era povoado de Betânia, irmã de Marta e Maria, isso a gente já sabe. Só que a Bíblia vai falar, e Jesus ele diz aqui em João 11, que Lázaro ele era um grande amigo de Jesus. Lázaro ele não era um discípulo de Jesus. Eu não vejo na Bíblia outras pessoas, a não ser Lázaro, que Jesus chama de um grande amigo. Eles tinham os discípulos dele, tinha o discípulo do amor, tinha a galera com ele, mas o único cara que a gente vê na Bíblia que Jesus fala assim, esse é o meu amigo, é Lázaro. Só que a gente não vê Lázaro andando com Jesus, a gente não vê Lázaro fazendo milagre com Jesus, a gente não vê Lázaro fazendo o grande, indo com a multidão com Jesus, a gente não vê Lázaro no meio do movimento com Jesus, não, a gente não vê Lázaro.
A gente vê poucas vezes falando de Lázaro, e o mais ícone de Lázaro mesmo, assim, o mais top momento é quando ele vai, ele é morto. Mas Jesus chama ele de um grande amigo. E a Bíblia vai falar que Marta e Maria é a irmã dele, e a gente vê muitas vezes a Bíblia falando sobre Marta e Maria, tanto quanto quando a Maria enxuga aos pés de Jesus, a gente vê várias passagens sobre isso. Só que o grande amigo de Jesus era Lázaro. E então aqui a gente já pode ver que Marta e Maria caminhavam com Jesus e Lázaro era um grande amigo de Jesus. E o que eu quero dizer? Que Lázaro, ele era íntimo de Jesus. Porque eu tenho certeza que você só chama alguém de amigo quando ele é íntimo seu, quando ele é alguém muito próximo. Eu creio que ninguém sai aí pegando os moradores, exceto meu irmão ele é meio doido. Se ele conhecer alguém hoje, amanhã ele está colocando na casa da minha mãe, ele é meio doido. Não é normal, mas não é normal alguém conhecer alguém hoje e já levar para casa, tipo, vamos lá, e tudo bem. Mas somente se ele leva para sua casa aqueles que você considera como amigo de verdade. Casa é um lugar íntimo, você não leva qualquer um na sua casa, você leva realmente aqueles que são íntimos de você, aquele que você conta, aquele que está ali com você em oração, aquele que está ali com um abraço, os parentes mais próximos. Então, ou seja, Jesus ele era muito íntimo de Marta e Maria e de Lázaro, a família era muito íntima de Jesus. Só que Jesus chama Lázaro de amigo. Só que eu vendo essa história, Jesus eu já ouvi falar que Jesus ele não se importou com Lázaro naquele momento, e eu discordo 100% disso. Mas eu entendo que não é porque Lázaro era íntimo de Jesus que ele não precisa passar por alguns problemas. Sabe o que eu quero dizer? Não é porque a gente é íntimo de Jesus que nós não vamos passar por alguns problemas. Não é porque nós adoramos a Deus todos os dias, nós engrandecemos o nome de Deus todos os dias, não é porque nós exaltamos o nome de Deus todos os dias, que nós não vamos passar por problemas. Naquele momento, eu creio que Marta e Maria ficou pensando, Jesus entrou na minha casa, Jesus passa pela minha casa, Jesus tem o meu irmão de amigo, mas ele está doente, e cadê ele? E esse é o nosso pensamento muitas das vezes. Fala assim, Jesus, eu vou na igreja todo domingo, toda quarta, toda semana. Eu estou no culto de jovens, estou no culto de homens, estou no culto de mulheres. Isso é as mulheres, tá, gente? Tô brincando, mas é verdade. Eu vou no culto de mulheres, vou em todos os cultos, vou em todas as conferências. Se possível, tiro do meu bolso, põe gasolina pro outro irmão ir, faço campanha lá nas igrejas, lá, sei lá, ajudo o morador, faça tudo. Mas por que eu estou passando por esse problema? Sabe o que eu quero dizer? Lázaro ele teve que passar por aquele processo, a família teve que passar por aquele processo, porque Jesus ele tem algo muito maior quando a gente passa por alguns problemas. Talvez essa pandemia tirou você do foco, ou seu amigo do foco, ou sua família do foco, mas eu tenho certeza que Jesus ele tem algo muito, muito, muito incrível ainda para fazer sobre as nossas vidas, amém? E olha que interessante, quando Jesus recebeu essa notícia, ele disse assim, o resultado final dessa doença não será a morte. Ali, Jesus ele chega para os discípulos assim, eles falam assim, mestre, você vai querer voltar lá? Ele recebe a notícia, mas você acabou de querer, vão querer apedrejar você lá, que acabaram de querer matar você lá, e você quer voltar lá? E ele vira para os discípulos e fala assim, o resultado dessa doença, o final dessa doença, não é a morte. O que os discípulos estavam querendo fazer, talvez, era amedrontar Jesus de voltar para aquele lugar. Sabe o que eu quero dizer para você? Jesus, ele acabou de sair de um lugar que ele foi apedrejado. Ele sai daquele lugar que talvez era... que se ele foi apedrejado, eu creio que foi meio que jogado assim, ninguém queria ele naquele lugar. Falou, não, sai daqui, você está incomodando e tudo mais. Talvez Deus vai querer, depois de ajustar a gente, de tratar a gente, que a gente volte em lugares que a gente foi excluído, que a gente foi tirado daquele lugar, que a gente foi talvez
humilhado, talvez que, sabe, mano, sai daqui, vai. Mas sabe para quê? Para levar um milagre para essas pessoas. O milagre dessas pessoas talvez não vai ser a cura, não vai ser uma palavra de conhecimento, talvez não vai ser, não sei o que vai ser, mas sabe o que Jesus quer fazer? Que a gente volte para alguns lugares, talvez, para mostrar e testificar o quão grande Deus é na nossa vida. Vou contar rápido um negócio aqui. A minha família, a gente passou por muita dificuldade. E minha mãe nunca foi de... Minha mãe, acho que ela é a pessoa mais tranquila para guardar rancor das pessoas. Tipo assim, ela não liga muito para isso. E na minha infância, assim, tipo, se eu, sei lá, comia um Danone a cada, sei lá, 2 vezes no ano, era muito. Só que na casa da minha avó sempre tinha. E eu morava na casa da frente, porque meu pai tinha separado da minha mãe, e minha avó atrás. Só que minha avó, ela passava tipo, vencia, ela virava os Danone assim e jogava fora. Minha mãe vendo, a gente olhando, bolacha eu comia uma vez no ano e olha lá. E era, não desmerecendo, mas Visconde pra baixo, assim, sabe? Traquinas eu fui ver com 15, 16 anos, assim, comer sempre. Mas quando eu era mais novo, nem existia isso em casa. Era Nikito e essas coisas assim, bem gostosas. Mas amém, glória a Deus, era o que estava tendo e boa, não tinha que reclamar. E na verdade a gente fazia festa porque era aquilo que tinha. E minha avó, ela sempre passava. Só que minha mãe, ela tem 4 irmãos, fora ela, né? Então são 5 no total. E sempre minha avó, não que eu via, sempre vi isso e sempre aconteceu isso e acontece ainda. Sempre minha avó, tipo assim, nunca deu muita atenção para minha mãe. Porque minha mãe, ela já na idade que ela já tinha 5 filhos, meu pai tinha abandonado ela e todo mundo tinha faculdade. Minha mãe não tinha nada disso. Mas a mãe, pelo contrário, trabalhava, nunca pediu nada para minha avó. Só que o que tinha era o arroz e feijão, e era isso que tinha. Então a gente não passava fome, porém a gente comia o que tinha. Quando tinha, às vezes não tinha, enfim. Mas minha avó, ela sempre olhava diferente para minha mãe. E com o passar dos anos, ela virou assim e falou para minha mãe assim: seus filhos, se você não estudou, imagine seus filhos, eles não vão estudar. Aqui eu consigo ver marginal, aqui eu consigo ver prostituta. E a gente, criança, a gente lembra disso até hoje, né? Porém a gente não guardou nada disso no nosso coração, a gente seguiu a nossa vida. E pelo contrário, minha mãe, ela batalhou, meu pai, graças a Deus, voltou para casa. E eles começaram tudo de novo. E a gente vive uma vida hoje 100% melhor do que a gente vivia antes. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, quem cuida da minha avó diariamente, não todos os dias assim, mas quem vai lá ver ela, sempre está com ela, é minha mãe. Na época minha mãe ainda não era da igreja, nem nada disso. E minha avó, ela já era da igreja na época. Já ia para a igreja, desde que eu conheço minha avó, pelo menos eu sei que ela vai para a igreja. E minha mãe não ia para a igreja nem nada disso. Só que hoje, minha mãe teve que voltar. Tudo de novo, sabe? Ela foi humilhada, jogava Danone fora, bolacha, a gente passava necessidade. Ninguém nunca falou nada, já falou que a gente ia ser drogado, nóia, preso, vai ser prostituta, minha irmã, e por aí vai. E hoje, graças a Deus, todos meus irmãos servem a Jesus, meu pai e minha mãe servem a Jesus, mas minha mãe não guardou isso no coração dela. E hoje quem cuida da minha avó é ela. E o que eu quero dizer, talvez a gente vai ter que voltar para lugares que a gente não quer voltar. Mas o perdão dentro de nós, ele tem que ser liberado. Sabe, se nós somos alguém que caminha com Cristo, tem coisa dentro de nós que a gente precisa tirar dentro de nós. E o que eu quero dizer? Quando Jesus, ele chega ali, talvez, eu não sei como que se foi difícil para Jesus ou não, ele já tinha convicção de quem ele era, porém, ele teve que voltar, sem medo algum. Sabe, tem hora que a gente tem que fazer coisa sem medo algum. O que os discípulos estavam querendo fazer era distorcer, talvez, a realidade de quem Jesus era. O que eu quero dizer para você, talvez pessoas querem distorcer a realidade de quem você é. Talvez as pessoas querem dizer que você é algo, sendo que Jesus disse que você era algo. Sendo que Jesus disse que você... A pessoa fala, mano, você não é ninguém, só que Jesus fala assim, você é alguém para mim.
As pessoas falam, você não tem importância para ninguém, mas Jesus fala assim, você tem importância para mim, você não serve para mais nada no reino. Mas você fala assim, cara, tem alguma brasinha ainda? Você fala assim, Jesus, tem uns carvão aqui meio quebrado, tem gente que tá meio jogado. Não, você quer? Você quer? Sabe quando ele chega pro cego assim e fala assim, o que queres que eu te faça? Ele chama a atenção, o que você quer que eu te faça? É o que Jesus fala, tem alguma coisinha aí? Tem uma cinza? Mesmo que seja uma cinza velha, o que você quer que eu te faça? Jesus, eu quero ressuscitar de novo. Jesus, eu quero voltar de novo. E quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu escrevi assim, talvez era para ser o nosso último dia. Eu falo nosso porque eu me incluo nisso. Para Lázaro, talvez, e foi o último dia. E talvez para a gente possa ser o último dia. E o que a gente vai fazer com isso que a gente ouviu hoje? Você já parou para pensar? Eu sou meio doido, eu viajo. Mas já parou para pensar que talvez, pode, não que vai acontecer, mas vamos pensar que a gente está em março. E aí chega amanhã não tem mais culto. Já parou para pensar que talvez hoje é a última mensagem que você escutar no seu dia? Ou até 6 meses voltar tudo de novo? Você lembra da última mensagem que você escutou antes da pandemia? Você já parou para pensar que pode vir amanhã de novo? Não que vai, em nome de Jesus não vai, a gente crê nisso, sabe? Mas você já parou para pensar, eu carrego nos meus dias, como todos os dias, como se fosse meu último dia. O que a gente faz no último dia? Você já parou para pensar? Porque aquele que pensa que talvez seja o último dia, ele não anda com a vida, vamos indo aí que amanhã tem mais uma chance, amanhã tem mais um pouquinho. Não, sabe, eu preciso ser excelente no que eu faço hoje. Amanhã, se Deus me deu mais uma chance de glorificar, adorar Ele, eu vou ser mais excelente amanhã do que eu fui ontem. E aí, por aí em diante. E olha que interessante isso, que Jesus fala assim para os discípulos. Chegam os discípulos e ele fala assim, o discípulo assim, Jesus, como que está a situação dele? E Jesus disse isso e continuou. O nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que ele vai ficar bom? Disseram eles. Ele falou assim, mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto. Porém, eles pensavam que estivesse falando do sono natural. Então Jesus disse assim, claramente, Lázaro morreu. Amém? Os discípulos chegam para Jesus e falam assim, vamos voltar lá. Lázaro está apenas dormindo. E aí os discípulos disseram assim, mas Senhor, então o Senhor quer dizer que está tudo bem lá, está tudo tranquilo? Em outra ocasião, no original da palavra ela diz assim, então Senhor, nós não precisamos voltar, já que eles estão dormindo. Só que o que Jesus estava querendo dizer não é que ele estava dormindo, é que ele já estava morto. O que os discípulos estavam querendo ver era aquilo que era natural, mas o que Jesus estava querendo ensinar a eles era sobre o espiritual, era sobre o sobrenatural. Talvez nós estamos olhando coisas na nossa vida com os olhos naturais, enquanto Jesus está querendo mostrar para mim e para você com os olhos sobrenaturais. Os nossos olhos sobrenaturais nunca vão conseguir ver o que a promessa vê. Os nossos olhos naturais nunca vão enxergar aquilo que a promessa vê. Nicolas, o que é a promessa? Tudo aquilo que Deus disse quando te chamou. Talvez Deus te chamou para ser algo, ou para fazer algo, ou para realizar algo, mas você não consegue enxergar aquilo que Deus quer fazer, porque a gente olha com os olhos naturais, mas nós nunca vamos enxergar o que a promessa vê quando nós estivermos enxergando com os olhos naturais. E o que Jesus quer trocar em nossa mente e em nossa visão é os olhos sobrenaturais sobre a nossa vida. Talvez você hoje deve estar no seu pior momento da sua vida, do seu dia, ou algo do tipo. Mas você já parou para olhar
tudo aquilo que você já fez antes? Tudo aquilo que você já foi antes? Nicolas, mas eu não quero ser mais, ou algo do tipo, mas eu já fui. Tudo bem, você já foi. Mas a promessa, então, acabou. O Deus vivo que fazia a promessa há 5 anos, ou 3 anos atrás, ou 2 anos, ou alguns meses atrás, morreu. Então ele não existe mais. Porque se ele começou, ele vai continuar. De verdade, eu não consigo acreditar em primeiro amor, sabe? Eu consigo acreditar num amor que ele só aumenta. Eu consigo acreditar num amor que ele só se aprofunda. Eu não consigo olhar para mim e falar assim, Deus, eu te amava no primeiro amor. Porque se eu falo hoje, Jesus, eu não te amo mais, sinal que na minha vida ele não está vivo mais. Então aquele que ressuscitou, aquele que voltou ao terceiro dia, aquele que limpou meus pecados, para mim na minha vida não existe mais. Talvez a gente olhe assim, nossa, mas você já parou para pensar onde você está hoje? Eu olho para a minha vida ano passado, eu tinha tantos planos, tantos projetos, tanta coisa. E de verdade, não foi Deus que parou algumas coisas na minha vida, não, fui eu mesmo. Eu que vacilei, eu que parei e voltei. Não desviei não, tá, irmão? Calma aí. Desviou. Mas digo assim, sabe aquela constância de orar, clamar, buscar. E aí a gente vai buscando 2 dias, aí na semana, acabou que você busca 3. Você vê que aqueles 7 dias direto, você já não está mais. Só que, aí você pensa, Deus, o ano que vem é o meu ano. Só que se a gente não manter uma constância em crescente, a gente volta para trás. Eu não acredito naquele cara, mano, eu tô onde eu parei. Não, você não está onde você parou. Quando a gente para, a gente retrocede. Porque a Bíblia diz que o reino, ele vive de glória em glória. Ou seja, olha que louco isso. A Bíblia vai falar que a glória da segunda casa, ela é maior. Ou a glória da última casa, ela será maior. Ageu diz isso, Ageu 2. Só que, se a glória da última casa ou da segunda casa será maior, imagine aquele que vive de glória em glória. De glória em glória. De glória em glória. Se ela já é grande, duplamente, imagine até o último dia. Eu creio num Deus que ele é glorioso. Eu creio num Deus que, cara, ele é vivo, que ele é eficaz. Que, mano, mesmo a gente ruim, mesmo a gente zoado, ele olha pra gente e fala assim, tem fagulha aí, tem chama aí, tem alguma coisa aí que dá pra gente mexer ainda. Eu não acredito num Deus que ele olha pra gente, você fez isso e hoje você não faz mais, eu te abandono. Na verdade, ele não tá nem aí com o que você faz. Ele tá interessado com o que você entrega. O meu fazer não tem a ver com o que eu faço em Deus, não tem a ver com o que eu sou em Deus, mas o que eu entrego tem a ver com o que eu sou em Deus. Eu não posso fazer nada amanhã, eu não posso pregar daqui, eu fico 1 ano sem pregar, fico 1 ano sem ministrar, fico 1 ano sem ir para o movimento evangelista. Mas o que eu entrego para Ele todos os dias é o quê? É oração? É jejum? É uma vida disciplinada? É uma vida regrada? É alguém que as pessoas olham e falam assim, esse menino, essa menina, esse jovem, esse moço, essa moça, carrega algo muito importante em Deus. E não importa o que houve, sabe? A questão é que Jesus, ele quer sempre ver a gente voltar ou andar no caminho. O que aconteceu com Lázaro ele estava ali. E aí, o 4º dia, Jesus já sabia. E aconteceu o que aconteceu, e no 4º dia, ele volta. E quando ele volta, Maria, ela fica simplesmente sentada, esperando ele vir. E Marta foi atrás de Jesus. Meu irmão, e foi atrás de Jesus. Maria, ela já estava convicta ali que Jesus ia vir. Existem 2 tipos de pessoas na igreja. Marta ali que fica tranquila, esperando, fala assim, não, Jesus vai vir, eu estou em paz, que ele vai ressuscitar o meu irmão, alguma coisa vai acontecer. Existe Marta, que sabendo que Jesus ia fazer, porque ele chega depois para ela e fala assim, eu vou ressuscitar o seu irmão. Ela fala assim, eu sei,
que o Senhor vai resolver? Ela também estava convicta. As duas estavam convictas. Só que uma descansou. E a outra foi ao encontro. Eu sou tipo Marta, eu não consigo esperar não. Se Jesus está vindo, eu vou até Ele também. A gente se encontra no meio do caminho e a gente vai embora. Não fico esperando muito tempo não. E ela foi até Ele. Sabe o que Jesus quer de você hoje? Sabe, tem pessoas que talvez hoje aqui está descansando, que está convicto que alguma coisa vai acontecer. Mas tem pessoas aqui que Jesus está falando assim, a atitude hoje vai gerar um milagre. Ela já sabia que o milagre ia acontecer, mas a atitude dela provoca mais ainda quem Jesus é. Talvez Jesus está querendo que a gente provoque mais ainda quem Ele é. Jesus está assim, você está aí, você sabe o que eu vou fazer, mas aí, sabe o que todo mundo fala? Que, tipo assim, está acontecendo algo, ou alguém fala assim, irmão, você vai viver tudo isso aí, eu sou o pior cara para profecia, se alguém me der uma profecia hoje, amanhã eu vou estar fazendo aquilo que o cara falou para mim fazer. Você pode ter certeza, eu não consigo, não, daqui um ano vai acontecer, você pode ter certeza. Uma vez ela falou, mas você vai comprar um carro e tudo bem. Eu falei assim, mano, como que eu vou conseguir um carro, véio? Nem trabalho. Eu falei, mano, preciso começar a correr atrás disso aí, então. Então, já começo, não, eu vou conseguir o carro, mas vamos trabalhar e vamos para cima e vamos arregaçar as mangas. Quando uma palavra que foi liberada, quando ia começar o movimento avivalista, olha que interessante isso, antes de começar o movimento, eu já sabia que ia ser na Praça da Marisa. E antes de ajuntar a galera, sozinho, não precisava de ninguém não, antes sozinho mesmo, eu já orava ali sozinho, ficava assim, Deus é aqui, e o Senhor... Então assim, eu já me antecipo naquilo que Deus quer fazer. Na verdade a gente pensa que a gente se antecipa, Deus já se antecipou antes da gente. O que Marta queria, ela deu uns passos que talvez Jesus esperava, e o que Jesus quer de nós é que a gente dê passos que talvez as pessoas não esperam, mas que Deus olha e fala assim, eu já esperava disso. Talvez os discípulos ali, a galera não sabia que ela ia até Ele, mas Jesus já sabia que ela ia ao encontro. É que nem o filho pródigo, o pai talvez não sabia que o filho ia voltar, perdão, o irmão sabia que ele não ia voltar, mas o pai tinha dentro dele a convicção que talvez o filho voltaria para casa, porque as pessoas não sabem o que a gente é capaz de fazer, mas Deus, Ele sabe. Sabe quando está acontecendo alguma coisa aqui na igreja, a gente precisa tipo, não esperar alguém, não, você já antecipou. O pessoal vai, sei lá, limpar a igreja na sexta, chega aqui, é 8 horas, você está aqui às 7 já. Por que você está aqui? Você se antecipou. Depois que eu casei assim, eu fiquei um pouco mais responsável, né? Não que eu não era, eu já era, mas agora eu fiquei um pouco mais. E por que eu estou falando isso? Na verdade, é bem difícil eu chegar mais cedo em casa, mas eu ajudo muito a Rayane, a gente se dá muito bem em relação a isso, em limpar, fazer as coisas, a gente é muito tranquilo em relação a isso, até porque desculpa falar, mas eu odeio bagunça, eu não gosto de bagunça, não gosto de, tipo, meio que as coisas muvucadas, assim, aquilo me dá um desespero. Sou o pior negócio, quando tá tudo muvucado, não, vamos arrumar, alinhar, isso aqui, o negócio tá estranho. Mas graças a Deus a gente nunca teve esse problema. E essa semana eu saí mais cedo do serviço. E aí na sexta-feira, ontem na verdade, eu saí mais cedo do serviço. E eu falei assim, ela vai chegar cansada em casa. Isso eu cheguei, era 5 e pouco, e ela ia sair 6 e pouco, eu ia pegar lá depois ia pegar lá na estação. Só que ela chegou, eu sabia que ela ia chegar cansada, porque eu cheguei também cansado. Eu falei assim, não, mas ela sempre chega em casa, faz janta pra gente, jantar e tudo mais. Então, eu falei assim, já se eu vou chegar mais cedo em casa, como a gente não deu tempo de arrumar a casa ontem, pelo fato de a gente sair sempre mais cedo, então eu vou arrumar a casa antes dela chegar. E aí eu fui lá, comecei a arrumar a casa, tudo bonitinho. E aí ela falou, tô chegando na estação já. Eu falei, beleza, peguei o carro lá. E ela chegou, ela falou, nossa, a casa já está arrumada. Ela falou assim, é tão bom você chegar em casa, já está tipo, tudo tranquilo, tudo arrumado, tudo beleza. Mas eu não estou falando isso, tipo, nossa, Nicolas arruma a casa. Não, a questão não é essa. Mas é se antecipar em coisas naturais. O que Marta fez? Ela não se antecipou em algo espiritual. Ela se antecipou em algo natural.
Tem coisas que Deus vai fazer pela gente, igreja, mas tem coisas que a gente precisa se antecipar. Você almeja algo em Deus, antecipa. Sabe, não sei se você tem um sonho de ter uma loja, não sei o que você quer ter, se você quer ter um carro ou alguma coisa, porque isso a gente precisa disso, de um carro, de financeiro, para a gente caminhar, andar bem vestido, comer, beber, a gente sabe disso. Mas tem coisas na nossa vida que a gente precisa se antecipar. Talvez você almeja um cargo na sua empresa, pastor, mas se você não estudar, você não tem como almejar aquele lugar, então você precisa se antecipar em certas coisas, você precisa ir um pouco além daquilo que é somente o espiritual. O espiritual ele é muito importante, na verdade é o mais importante na nossa vida, mas a gente precisa se antecipar no natural também. Assim como a gente se antecipa no espiritual, você tem uma promessa que Deus liberou sobre a sua vida, você precisa se antecipar no espiritual, mas no natural a gente precisa se antecipar também. E olha que interessante isso, quando Marta ela chega, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês não entenderem aí, ó, depois vocês podem chegar em mim e falar assim, eu não entendi nada que você falou. Sou muito tranquilo para isso aí, ó. Eu te explico de novo, senão a gente entra na conclusão. Amém? Marta respondeu, eu sei que o Senhor vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. E ele diz assim, você acredita nisso? Olha que louco, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim, nunca morrerá. Aliás, e quem vive em mim e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Uns 3 acreditam. Você acredita nisso? Eu acredito muito nisso. Talvez algo na nossa vida, tanto espiritual quanto natural, morreu. Talvez a vontade de pregar, de cantar, de fazer algo para o reino, morreu dentro de você. Mas se você acredita, se a gente crê em Jesus, isso tem que ressuscitar nessa noite. Se você crê em Jesus, o que estava morto, Lázaro, a gente sabe a história, mas ele estava falando direto para Marta. Você crê? Eu creio. E nós, cremos de verdade? Se tem algo morto na sua vida, ele precisa ser ressuscitado hoje nessa noite. Se é algo que as pessoas já olham e falam assim, mano, já era, acabou, para com isso aí. O povo deu a palavra final. Perdão, o povo não tem palavra final, porque a palavra final vem de Deus. Quem dá a última palavra, se vai ou não acontecer, é Deus. Então por que Marta e Maria tinham convicção de que Jesus iria ressuscitar o seu irmão? Porque eles eram íntimos de Jesus. A maior direção que nós vamos ter daqui para frente, pode ter certeza, vai ser de Jesus. Jesus ele vai colocar pessoas na nossa vida para nos dar a direção, mas a resposta final sempre vai ser do nosso Criador. E você pode ter certeza que toda vez que você está alinhado com aquilo que Deus está falando, quando você chega para alguém e fala ou pergunta algo que você tem dentro do seu coração, aquilo nunca vai te trazer frustração, mas sempre vai trazer confirmação daquilo que Deus te revelou. Isso eu tenho certeza, porque toda vez que eu caminho por algo, eu chego no bispo e falo, bispo, mano, Deus tem falado isso comigo, e aí ele vem com a palavra sobre a minha vida, que mano, só confirma aquilo que eu já vivo, ou aquilo que eu vou viver. Não traz confusão, não traz desentendimento, só traz uma realidade de que você está no caminho certo. Ou ele fala assim, não, você não está no caminho errado, sai fora. E eu pego, me alinho, coloco o meu coração de volta em Jesus e sigo mais um pouco. Dou mais alguns passos e vou dando mais alguns passos. O que eu quero dizer para você? Talvez você nem ia vir para esse culto. Talvez você se arrumou lá e veio, vamos lá hoje, mas só para não ficar em casa, não tem nada para fazer. Mas na verdade, que Jesus trouxe para você aqui para dizer, cara, que Ele tem sonhos e projetos para ressuscitar em sua vida. O pessoal vai, mano, deixa o pessoal acreditar, pensar que com os olhos naturais está dormindo, já era, acabou.
quando eu estou falando assim, não, eu quero ressuscitar de novo. Você crê? Você crê que vai ressuscitar? Jesus olha para mim e fala, você crê que vai voltar? Você crê que você tem um chamado? Você crê que você tem uma vocação? Você crê que ainda eu posso fazer milagre através da sua vida? A gente precisa crer que aquele que nos chamou, Ele nos chamou e pronto, e acabou. Ah, mas é o meu jeito de falar, meu jeito de... Eu não estou nem aí. Jesus olha para mim, não, eu quero que você venha, vem. Sabe aquela palavra em Mateus 11, vinde a mim, os que estão sobrecarregados, vem aqui que eu vou te dar descanso, vem aqui. Jesus, Ele quer colocar o nosso coração num lugar de descanso, que é onde a gente faz as coisas para Ele, não vai ser vai ser uma vida turbulenta, mas vai ser uma vida de paz todos os dias. Jesus, Ele quer levar a gente para um nível de profundidade nele, que talvez a gente nunca viveu ainda, sabe? A igreja, ela está vivendo hoje, não sei se você tem prestado atenção, para um processo muito, muito forte, que as pessoas, não sei se você lembra, mas ano passado foi uma série de ministrações, e eu falo no Brasil, não foi um pastor, 2 pastores, mas uma série de galera falando sobre identidade, e a galera está se perdendo hoje dentro da igreja por causa do quê? De identidade. A galera está abandonando a igreja hoje, não é por causa do Covid não, é porque se perdeu na identidade. Então eu não vou para não é porque eu não estou indo para a igreja porque é por causa do Covid. Por que não? Porque vai para qualquer outro lugar. Mas a gente está se perdendo por causa da nossa identidade. Sabe, eu falo por mim. Eu estou vendo muitos amigos, de verdade, tanto da minha igreja quanto de outras igrejas, falando assim, mano, eu não quero mais a Jesus. Mas não quer Jesus por causa do Covid. Na verdade, ele se perdeu naquilo que ele era. E o que Jesus quer trazer convicção e ressuscitar dentro de nós. Quem que você era? Quem que você era? O que que você fazia? O que que você cantava? O que que você vestia? O que que você falava? Por onde você andava? Quem que você era? Sabe por que Jesus ressuscitou Lázaro? Porque ele sabia quem ele era. Ah, então você está falando que Jesus não ressuscitou outras pessoas porque as pessoas são mal? Não. Porque Jesus olhava para ele e falou assim, é um grande amigo. E sabe o que Jesus olha para mim e fala assim, você é um grande amigo meu. Eu quero ressuscitar você de novo. Eu quero fazer você ativo de novo. Eu quero fazer você voltar de novo. Sabe aquilo que você fazia antes? Eu quero que você faça de novo. Não acabou ainda. Jesus está vivo ainda. Aquele que crê na eternidade, aquele que crê que Ele está vivo. Cara, eu falo para mim, eu já estou na eternidade, vivo com Ele todos os dias, caminho com Ele todos os dias, porque até o último dia eu quero viver com Ele na minha vida. E eu não falo isso da boca para fora não. Quem me conhece e anda comigo sabe, cara. A minha vida é inteira para Jesus. Tem muita coisa para mim fazer hoje ainda. Mas eu falei, não, eu primeiro quero estar com Jesus. A minha vida sempre primeiro é dele. O meu primeiro é sempre ele. Porque ainda que as pessoas me abandonem, ainda que as pessoas vão me caluniar, ainda que as pessoas vão me trair, ele sempre vai continuar comigo. Ele sempre vai continuar conosco. O que eu quero dizer para você? Você crê em Jesus ainda? Você crê mesmo? Vamos ficar de pé. Quando eu comecei dizendo, tudo é possível, e essa canção ainda está ecoando dentro de mim demais, é que eu quero olhar para você e dizer para você que não tem impossível para Deus. Às vezes você fala assim, a situação que eu vivo hoje é a pior de todas, mas não tem impossível para Jesus. Não, Jesus, ele não tem limite. Eu vou salvar você até tal ponto. Não. Eu vou te ajudar até tal ponto. Não. Não, quero te ajudar. Eu quero te salvar. Eu quero te curar. Eu quero fazer algo sobre a sua vida. Porque não há limite para Jesus. Então tudo é possível para Deus. E agora eu vou mais além. Tudo é possível para quem nele crê. Se você crê, ainda há esperança sobre as nossas vidas. Quero que você feche seus olhos aí. Jesus, eu oro para que
todo entendimento, Jesus, dos céus venha ser abertos, Pai, sobre essa noite, Jesus. Talvez pessoas nem queriam estar aqui hoje, eu venho por vir mesmo, mas eu tenho certeza que o Senhor tem propósito para todas as coisas, Jesus. Talvez pessoas estão aqui perdidas no seu ministério, na sua vocação, ou até mesmo dentro da igreja, Jesus, duvidando daquilo que está sendo dito, Jesus. Mas hoje nós trazemos convicção para essa igreja, Jesus. Pai, que eu creio que a maturidade vai estar nesse lugar todos os dias, Jesus. Vai andar sobre esse lugar, Jesus. E quem vai governar esse lugar, Jesus, não são homens, mas é o Espírito, Jesus. Por mais ainda que as pessoas vão querer tentar, Pai, calar a voz, Pai, dos pastores da linha de frente, vão querer retrucar, vão querer ir em frente, debater, é o Senhor que está guiando a sua obra, Jesus. E nós oramos, Jesus, para que todo entendimento, Jesus, do céu, Jesus, Pai, venha estar na nossa congregação, Jesus. Talvez era para ser o nosso último dia, assim como o de Lázaro, Jesus, mas o Senhor olha com olhar de compaixão sobre nós, mais uma vez, e diz: você crê que ainda eu posso te ressuscitar? Você crê que ainda eu posso fazer milagres sobre a sua vida? Você crê que ainda eu posso te usar? Você crê que ainda eu sou o Deus da sua vida? Jesus, nós oramos, Jesus, para que o Senhor venha levar a gente, Jesus, para um nível que a gente nunca pensou em viver ainda, Jesus. Um nível que a gente nunca pensou em entrar ainda, Jesus. Então traga dentro de nós, Jesus, uma paixão, um fogo, uma sede, Jesus, que pode ter sido se perdida, Jesus, mas hoje ele foi encontrado, Jesus. Hoje nós somos encontrados, Jesus. Hoje nós somos revestidos, Jesus, Pai, de todo poder, de toda autoridade, Pai, de todo esse entendimento do Senhor, Jesus. Que todo pecado ele é jogado, Pai, no mar de esquecimento, Jesus. Que toda condenação, Jesus, Pai, sobre as nossas vidas vai embora, Jesus. Pai, que toda justiça não seja do homem, mas venha ser do Senhor, Jesus. E nós oramos, Pai, com esse entendimento, Deus, em nome de Jesus, Deus.